Ciro Gomes ataca novamente. Em entrevista ao UOL, o ex-ministro e ex-presidenciável, que atingiu 3% na última disputa, diz que, se possível, Lula vai ressuscitar o Bolsonaro, para que as alternativas sejam desconsideradas em nome do mal menor. Aqui vale lembrar que, para o direito, existe uma teoria exatamente com o termo mal menor. Sabia? O que é isso, Cirão? Vamos ouvir as informações aqui com a Daiane Oliveira. Boa tarde, Daiane Oliveira. E aí, Ciro Gomes causando? Ciro Gomes mais uma vez, por pistola ali, falando tudo que ele queria falar, com seus xingamentos e tudo mais, na entrevista para o UOL. Uma entrevista que foi, ao mesmo tempo, muito interessante, e teve alguns aspectos muito interessantes, teve análise boa da relação política ali da esquerda e da direita, da extrema-direita no país, mas o Ciro Gomes também, ele chegou em alguns momentos, praticamente ele afirma isso, né? Que o Lula, ele poderia ali, Lula pode, o termo que ele usou, pode, né, até fazer um processo ali de ressuscitar o Bolsonaro, para que, então, a gente tenha que escolher entre o mal menor, ou seja, né, entre Lula e Bolsonaro, iríamos no Lula pelo bem da nação, mas aí ele está dizendo que o Lula só tem isso a oferecer, ou seja, comparado com aquele outro, a gente só tem o Lula, então realmente é muito complicado. E a teoria, né, do mal menor que o jurídico utiliza é justamente essa. É um princípio do menos dos dois males, né? Uhum. Qual é o menor dos dois males? Nós temos dois males. Então, a gente escolhe o menor desse mal, né? O que menos vai ser menos agressivo, menos violento, um pouco mais democrático, mas ele continua sendo mal. E a gente escolhe esse justamente para que a gente não tenha ali um confronto com o pior que poderia ser. E esse pior que poderia ser, logicamente, seria o Bolsonaro. Olha só o nível que o Ciro Gomes chegou. Eu acho que vale muito a pena a gente assistir esse trechinho da entrevista e continuar comentando o que o Ciro fala. Vamos lá? Vamos lá. Para o Lula, ficou 5 anos condenado, pagou uma cadeia longa. Quando chegou na véspera da eleição, da outra eleição, onde convinha ao sistema político eleitoral do baronato brasileiro, ele foi tirado da condição de condenado, de coisa, e foi levado... Por que isso não pode acontecer com o Bolsonaro? Desculpa, mas é perigosíssimo isso, né? Essas equiparações aí levam à conclusão de que o Bolsonaro está sendo um perseguido político por um processo mal feito. Foi o que aconteceu com o Lula. O processo foi revertido, né? Foi cancelado. Muito bom você lembrar disso, Ana. Pô, e ao dizer inclusive, isso... é bom você lembrar... Perdão, inclusive é bom você lembrar disso, porque o Ciro era uma das pessoas que sempre defendeu o Lula e aí questionamento do processo. E nessa mesma entrevista, ele fala que o Sérgio Moro ele não tinha competência, porque a Petrobras era no Rio de Janeiro, Lula estava em Brasília, então ele não teria competência para fazer o julgamento. Ou seja... né? O Noblar, não sei que valor tem a opinião dele, e eu, por isso, não comentei na minha newsletter, né? O Noblar disse que o Lula teria falado, que se o Congresso Nacional anistiar o Bolsonaro, ele vai sancionar. Pronto. Está aí o Bolsonaro de volta ao processo. Tu duvida disso? Que o Lula, se puder, vai ressuscitar o Bolsonaro para poder nós termos todos que repetir a mesma bobagem que fizemos ali atrás, desconsiderar a alternativa em nome do mal menor? É isso que vai acontecer no país. Vamos anotar o que eu estou dizendo. Perdão. A gente até respira fundo, né? Vamos anotar o que o Ciro está dizendo, mas que perigo, né? O que o Ciro está dizendo. Que, ao mesmo tempo, que desespero do Ciro Gomes, que é geralmente aquela pessoa muito centrada, politicamente muito coerente no que diz há alguns anos, né? Apesar de que também, em alguns momentos, ele não é nem um pouco coerente, mas é uma pessoa que há alguns anos a gente respeitava, que a gente dizia, poxa, olha, o Ciro tem tal opinião que interessante, a forma dele expressar, etc e tal. Ele tinha isso, e ele começou a se perder mesmo nesse personagem do Ciro língua solta, como se fosse tudo uma brincadeira.
E é uma suposição muito absurda, né, de tornar o Bolsonaro elegível novamente, inclusive foi algo nessa linha, né, se o Congresso, a maioria, votar né, pela legalidade ainda do Bolsonaro, que Lula sancionaria, foi algo nessa linha, mas Lula falou isso, né, uma lógica de não vai contra o Congresso, contra a maioria, contra a população, mas não é o caso. A gente tem aí o Supremo Tribunal Federal analisando caso a caso as denúncias contra Bolsonaro, e a gente tem muita informação, muita denúncia, não só do 8 de janeiro, mas também sobre a questão da vacinação. O próprio Ciro cita o genocídio da população durante a pandemia, que precisa sim ser aprofundado. Então, não fez muito sentido a colocação, mas ainda assim é justamente por isso que a gente está falando sobre isso, né? Porque já deixa uma pista do que pode vir pela frente dessa linha da direita, utilizar isso, da extrema-direita utilizar esse discurso para falar, olha, o Lula está realmente perseguindo o Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal segue perseguindo, porque eles têm medo da gente no poder. É aqui o que o Ciro Gomes falou. É isso. Ai, não, e é uma situação tão absurda, assim, eu estava falando e eu estava pensando assim, o que ele está imaginando? Que o Lula, pessoalmente, vai vetar alguma coisa contra o Bolsonaro, porque isso vai ficar super bem para a imagem dele também. Não faz nem sentido, Ciro. Mas também não faz sentido o segundo discurso dele. A gente tem um outro corte aí do Ciro Gomes, o que é isso? Teve muita coisa que não fez sentido. Do que antes, com o governo Bolsonaro, por exemplo? Olha, por qualquer argumento que você queira considerar, do seu ponto de vista, vamos dizer, da retórica democrática, nós estamos melhores. É muito melhor você conviver com um governo corrupto e desastrado do campo da democracia do que com um governo corrupto e desastrado do campo do autoritarismo e da má educação. Agora, desculpa, o meu olhar, eu insisto nisso, o meu olhar não pode ser esse, ok? Vocês são analistas da conjuntura eleitoral e tal. Se você pegar, por exemplo, as antecedências de 2013, a Dilma estava frequentando indicadores de popularidade lá em cima. E a minha questão não é essa. Se você tiver como referência, e essa é a grande questão, né, que eu estou ponderando ao Brasil, se você tiver como referência o desastre do governo Bolsonaro, por qualquer argumento que você queira considerar, que é onde o Lula reina. Mas a minha referência não é essa. A minha referência é de duas naturezas. É o que poderia ser, e, portanto, deveríamos perseguir esse poderia ser, o que não é fácil, mas, assim, se a gente deixar por menos, é que vai ser impossível. E a promessa eleitoral. Então, repare, vamos... É isso aí. Ao mesmo tempo, pelo menos, a gente agradece que ele compreende que o governo Bolsonaro não é um governo que a gente precisa de nenhuma forma elogiar, agradecer, né? Pelo menos isso, ele reconhece, porque às vezes até parece que ele está elogiando os bolsonaristas e o governo de Bolsonaro. Então, que bom que pelo menos isso ficou muito claro, mas a crítica ao Lula, ao desastre, está ali. Eu não consigo entender a estratégia do Ciro, assim, parece que ele enfiou na cabeça que o único caminho para ele é fazer o nem, assim, nem Lula, nem Bolsonaro, terceira via, Ciro. Mas não tá funcionando, sabe? E para tentar segurar esse discurso, assim, ele tem que fazer uma força tão grande e não tá sobrando para ele. Então, talvez fosse a hora de trocar o discurso. Exatamente. Até porque teve um momento também dessa entrevista que perguntaram: você gostaria de ser chamado de ministro? Como? E aí ele até brinca, né? Pode ser Ciro mesmo. Tem essa brincadeira também, porque é isso, ele fez parte do governo de Lula, ele estava naquela coligação de conquista ali, né, dos primeiro e segundo mandato de Lula. Então, assim, não faz muito sentido tantas críticas. A crítica foi justamente pós-derrotas que ele teve nas urnas, né, e ainda mais na última com 3% apenas. Eu gosto muito de pontuar os 3%, porque ele saiu, assim, de uma margem que ele estava bem na fita, que ele poderia ter muita coisa, mas aí ele foi para um discurso de não gosto de vocês, que eu fiz parte desse governo, mas eu não gosto desse governo,
que ninguém Se tinha mais perdeu. credibilidade, ninguém dá mais credibilidade ao Ciro Gomes. Ele, de fato, ele se perdeu. Isso é uma pena, inclusive. Eu sei que as pessoas assistem isso e eles falam, lá, o Peteoro, e não sei o que, eles são anti-Ciro. E, cara, não, eu achava o Ciro um cara razoável, mas ele se perdeu. E eu não consigo entender como é que ele não olha para essa estratégia que deu para ele 3% e ele continua insistindo nessa estratégia, sabe? É incoerente com a inteligência que a gente atribui ao Ciro. Você fala, cara, você não tá vendo que essa estratégia não tá rolando? Não é possível. A menos que, de fato, ele lá no seu íntimo, ele acredite em tudo que ele tá dizendo e daí não é uma estratégia. E ele realmente, sei lá, se perdeu no personagem, né? Né? É isso? É isso. Agora tem aquela questão, né? O que me incomoda no Ciro é que ele parece ser aquele ex chato, sabe? Aquele ex chato, ex que não esquece, não supera, né? Muito nessa linha, Ciro. E que pena, Ciro, que você perdeu nessa linha, né? Esperamos, de fato, que o Ciro Gomes melhore um pouquinho, mas já que ele gosta, né, de ser visitado, de ser visto, ele quer ser visto, estamos aqui falando mais uma vez do Ciro Gomes, né, que deu mais uma deslizada. Coragem. Melhora, Ciro. Vamos pro recadinho da TV Cringe. Quero aproveitar este finalzinho de vídeo para agradecer você que viu esse vídeo até o final e que não está chamando a gente de Peteoro Brasil, né? Para convidá-los para assistir o nosso canal número 2 aqui no YouTube, a TV Cringe, que está lá no ar e gostaria de sua visita. Hoje à noite nós temos a estreia do vídeo A Coreia do Sul Virou um Pesadelo, que é sobre a distopia cyberpunk na qual a Coreia do Sul se transformou. A Coreia é um país que, aí, como vocês talvez não saibam, comandado pela Samsung. É basicamente quem governa a Coreia do Sul. Então fica aí a sugestão para ver o vídeo sobre a distopia cyberpunk na Coreia do Sul e o convite para você conhecer o nosso TV Cringe. Beijo, gente. Chat, a gente volta em instantes. Ciro Gomes.